Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler a partir do versículo de número 47. Deus está aqui. O subtítulo do texto é: Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? E então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. E então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia orar agora e ao meu pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem: assim convém que aconteça? E então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. E então todos os discípulos, deixando, fugiram. Amém, igreja? Incline a sua cabeça mais uma vez. Pai, me dá inspiração mais uma vez, me dá graça. Abre, Senhor, o coração dos seus filhos. Os louvores com certeza caíram sobre a terra seca como a chuva, e a terra já ficou preparada para receber a semente. Eu vou lançar a semente, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres, como por exemplo a semente brotar instantaneamente, e quem sabe virar uma árvore frondosa instantaneamente, e quem sabe essa árvore frondosa de maneira instantânea também dar muitos frutos ainda nessa noite, porque nós te conhecemos. Senhor, cativa os corações e as mentes e fala conosco, em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, eu li um texto nessa noite que é um texto não muito bom de ser lembrado. Um texto que conta para nós aqui a história de um dos personagens bíblicos, talvez o mais odiado entre todos os odiados da Bíblia. E olha que a Bíblia Sagrada tem alguns personagens que foram odiados. Poderíamos começar com Lúcifer, que foi um grande anjo, caiu do céu porque ele tentou ser maior do que Deus, transformando-se em diabo. Poderíamos aqui lembrar também de Caim. Poderíamos lembrar de Sambalate, Tobias. E poderíamos aqui enumerar outros seres humanos que passaram pela história sagrada, e a Bíblia relatou a história deles para nós, e esses seres humanos acabaram sendo odiados. Raramente vamos encontrar pessoas, hoje no tempo presente, que carreguem nomes de pessoas odiadas. Tente lembrar aí se você conhece algum Judas. Tente lembrar aí se você conhece algum Caim. Raramente encontramos pessoas com nomes bíblicos, como Maria, José, João. Dia desse eu encontrei um Jeová. E eu fico imaginando o que dá na cabeça do pai e da mãe colocar o nome no filho de Jeová. Nome de Deus. Imagina quando vai xingar o menino, né? Solta um palavrão e o nome de Deus vai junto. Mas seres humanos são seres humanos. O Judas da minha história nesta noite, ele é um pouquinho diferente das histórias que você conhece. Inclusive, quando eu estava meditando nesse texto, veio a mim uma pergunta, e essa pergunta eu vou repassar à igreja. Eu queria saber qual tipo de Judas você é. Porque há dentro de todos nós, sem exceção, uma partícula do DNA de Judas. Judas não foi o único que traiu Jesus. Mas o que importa não é a sua traição, mas o que levou Judas
atrair Jesus. Eu fico imaginando isso porque a cena que eu narro para vocês aqui na Bíblia, ela é muito grotesca. Imagine uma pessoa que vai entregar o outro à morte, podendo dar 1 milhão de sinais. Resolveu escolher um beijo como sinal. Judas, quando vendeu Jesus para os sacerdotes, ele disse: eu vou me encontrar com ele na calada da madrugada, se vocês quiserem ir, eu vou dar um sinal para vocês quando eu encontrá-lo. Como era no meio da mata, não havia lâmpada elétrica, as pessoas usavam lampião, mesmo com lampião não se ilumina tão fácil. Como era um jardim, o jardim é fechado com árvores frondosas, era muito difícil você separar uma pessoa de outra pessoa. Todos os judeus usavam roupa comprida, todos os judeus tinham barba no rosto, todos os judeus usavam um quipá sobre a cabeça. Então Judas teve que dizer a eles: olha, eu vou dar um sinal para vocês quando eu encontrar esse que vocês querem prender. Judas poderia dizer assim: olha, aquele que eu encostar a mão no ombro, já estaria de bom tamanho. Ele poderia dizer assim: ó, aquele a quem eu dar um abraço, estaria de bom tamanho. Aquele a quem eu, sei lá, dar um cascudo, aquele que eu agachar para amarrar a sua sandália, aquele que eu elogiar a sua roupa. 1 milhão de formas para mostrar Jesus. Mas ele escolheu o método mais horrível, mais violento, porque é um método de intimidade. Nós não beijamos qualquer um. Principalmente naquela época. Um homem beijar outro homem, naquela época, 2000 anos atrás, com as leis da Bíblia antiga. Mas ele foi e deu um beijo em Jesus. O interessante é que Jesus sabia o que estava acontecendo, porque Jesus era Deus encarnado, sabia o futuro, sabia o passado. Ele olha para Judas e ele poderia ter dado a Judas 1 milhão de palavras ruins. Ele poderia ter chamado ele de traidor, poderia ter dito a ele: poxa, quantas vezes eu matei sua fome. Poderia ter jogado na cara dele: quantas vezes eu te ajudei. Confiei em você, você era o tesoureiro do nosso ministério. Eu fiz tanta coisa. Jesus poderia ter humilhado ele, poderia ter acabado com ele com palavras. Mas Jesus não fez isso. A Bíblia diz que Jesus chama ele de amigo. E diz: amigo, a que vieste? Ele usa essa palavra. Se viesse de Judas, eu teria dúvida. Porque alguns chamam alguns de amigos, mas não são amigos. Mas Jesus não tinha tempo para mentir, e ele estava debaixo de uma lei que ele não podia errar em nada. Jesus não podia mentir, não podia ser irônico. As palavras dele tinham que ser pensadas, exatas, porque poderiam mudar o curso da história. Poderia ele ser acusado por demônios e toda a trajetória da nossa salvação ter acabado. Então, quando Jesus se dirige a Judas e diz: amigo, Jesus não está mentindo. Jesus está dizendo assim: você pode não me ter como amigo, mas eu tinha você como meu amigo. E a última imagem que eu quero ter de você não é do traidor, não é do que me entrega com um beijo, não é daquele que me vende, é daquele que foi meu amigo. Só Jesus para ter um equilíbrio emocional desse porte. Muitas vezes nós, nesta vida pequena, tacanha e horrível que às vezes vivemos, quando algum amigo ou algum parente ou alguém bem próximo pisa no nosso calo, a gente deseja a morte para o outro. Se a gente pudesse, vomitaríamos tudo aquilo que temos carregado dentro do peito de uma só vez, para destruir a pessoa por dentro. Porque, como eu disse agora há pouco, repito, palavras às vezes ferem mais do que pancadas. Mas Jesus tinha um equilíbrio emocional fantástico. E ele chamou Judas de amigo. E aqui vai a primeira pergunta: por que Jesus chamou ele de amigo? Por que Jesus chamou Judas de amigo? Só há uma coisa que vem à minha mente. Como Jesus sabia que estava sendo vendido, estava sendo traído, ele estava dando uma chance para Judas se arrepender. Ele estava dizendo a Judas: ei, eu sei o que você veio fazer, eu sei o que vai acontecer daqui para frente, e eu sei o que vai acontecer com a sua alma daqui para frente. Eu sei o que o diabo vai fazer com você quando esse momento terminar, e quando você se afastar, e quando cair a ficha, quando você olhar para as moedas de prata e ver que você vendeu o Filho de Deus,
Eu sei que você vai entrar em desespero. E o desespero fecha as janelas da inteligência humana. E um homem sem inteligência age por instinto. E alguns fortes têm o instinto de matar outros. Outros não tão fortes, quando se vê no desespero, têm o instinto de tirar a sua própria vida. E foi isso que aconteceu com Judas mais à frente. Ele colocou uma corda em torno do pescoço e se matou. Mas Jesus estava dizendo a ele: você é meu amigo. Eu não chamaria Judas de amigo mais. Mas Jesus continuou chamando ele de amigo. E ele está mandando um recado para mim e para você aqui, depois de 2000 anos. Não importa o que as pessoas façam com você. Cada um age com a sua natureza. Uns têm uma natureza ruim, outros têm uma natureza cristã. E a natureza cristã é a natureza do perdão. E a natureza da reconciliação. E a natureza de dar a outra face quando alguém lhe espanca de um lado do rosto. Esta tem que ser a nossa natureza. Nem sempre conseguimos praticar, mas deveríamos nos esforçar para isso. Porque a palavra da Bíblia diz que algo brando que sai do coração pode aplacar o furor de outras pessoas. Aqueles que agem por vingança acabam sofrendo. Jesus vai dizer depois: aquele que vive pela espada morrerá. Ou seja, aquele que tem um espírito beligerante, guerreiro, ou seja, que só sabe gritar e brigar, vai terminar os seus dias desta mesma forma. Nada está escrito na Bíblia de maneira aleatória. Esse texto está escrito aqui porque Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde nós iríamos ler. E Ele gostaria que nós agíssemos com aqueles que nos traem, da mesma forma com aquela que Ele agiu com Judas, ministrando o perdão, ministrando a compreensão. Foi isso que Jesus fez com Judas. Mas, como eu disse para vocês agora há pouco, eu queria apresentar um Judas que talvez vocês não conhecem. Eu não quero aqui pregar sobre o Judas traidor. Eu quero pregar sobre o Judas decepcionado. Por quê, pastor? Porque estudando a vida dele, eu cheguei à seguinte conclusão: Judas não vendeu Jesus porque sabia que Jesus ia ser crucificado. Não. Ele caminhou ao lado de Jesus, pastor Edivaldo, por 3 anos e meio. Ele viu Jesus fazer coisas que nenhum outro ser humano já havia feito. Ele viu Jesus fazer milagres. Ele viu Jesus restaurar a saúde de um coxo, de um paralítico. Ele viu um cego enxergar. Ele estava lá quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de quase 15.000 pessoas. Ele ouviu Pedro, Tiago e João contarem a história de que lá no alto da montanha, no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, Jesus se transfigurou e flutuou e recebeu a visitação de Elias e de Moisés. Ele estava lá quando Jesus gritou para dentro de uma tumba: Lázaro, sai para fora. Ele estava lá quando Jesus trouxe de volta à vida a filha de Jairo. Ele assistiu sinais e prodígios. Na mente dele, Jesus era um mágico. Na mente de Judas, Jesus era um ilusionista, capaz de fazer coisas tremendas. Pastor, e por que ele se decepcionou com Jesus? Se decepcionou porque ele nunca enxergou Jesus como Deus. Ele enxergava Jesus como um revolucionário político. Judas vinha da terra de Caríates, e a terra de Caríates, e de lá vem os Iscariotes, era uma terra onde tinham judeus que eram guerreiros, judeus que nunca aceitaram a imposição de Roma sobre eles, judeus que em outras guerras participaram, lutando para que o povo fosse livre, e nunca aceitaram que outros povos viessem e colocassem grilhões sobre eles. Judas vem de uma família de revolucionários. O pai dele era revolucionário, o avô dele foi um revolucionário, o bisavô dele foi um revolucionário. Se traçássemos a árvore genealógica dele, chegaríamos lá na história dos Macabeus, uma história para um outro dia contar aqui para vocês. Da terra de Caríates veio um outro grande revolucionário chamado Barrabás, aquele homem da Bíblia. Roma não prendia homens por causa de pecados. Roma prendia homens que cometiam crimes contra o governo. Por isso Barrabás estava preso, porque ele intentou um motim para livrar os judeus da mão dos romanos, matou soldados, por isso estava preso, não porque era um pecador, ou porque era um contraventor, um ladrãozinho de galinhas, não, era um revolucionário.
Judas, quando viu Jesus passar e falar, é chegado o reino de Deus nessa terra, ele ouviu a palavra reino e só viu a terra. Quando ele viu Jesus dar palavras como o sermão da montanha, onde ele dizendo que a justiça viria e que os pobres herdariam a terra, Judas só ouviu palavras da terra. Ele nunca enxergou Jesus como salvador da alma dele. Ele nunca parou para ouvir Jesus fazer milagres, e milagres que só quem lê a Bíblia entende. Por exemplo, a Bíblia diz que vieram 10 leprosos e Jesus curou os 10. Todos foram embora, mas um voltou para pedir ou para agradecer a Jesus. Quem lembra dessa história? A Bíblia diz que Jesus curou os 10 leprosos, mas o único que voltou, Jesus deu a ele uma outra palavra. Jesus disse, a tua fé te salvou. Judas só ouviu as curas. Judas estava lá o dia que a mulher do fluxo de sangue foi curada, porque ela tocou em Jesus, caiu pelo chão e Jesus gritou, quem tocou em mim? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Aí Pedro vai dizer para Jesus, mas as multidões te oprimem, todos estão te apertando. Jesus diz, não, alguém me tocou diferente. E então a mulher se apresenta, fui eu, Senhor, que te toquei. E quando Jesus olha para ela, Jesus não diz assim, a tua fé te curou. Jesus não diz isso. Jesus diz para ela, a tua fé te salvou. Judas só se preocupava com a cura, com o milagre. Judas se preocupava com o sinal. Judas se preocupava com as mágicas, com os encantamentos. Ele nunca conseguiu enxergar a Jerusalém celestial. Para ele só havia Jerusalém terrestre. E teve um dia que ele estava tão empolgado, porque ele achou que agora que Jesus tem uma multidão que segue ele, Jesus vai dar um grito, e ao dar esse grito, todo Israel vai se revoltar contra os romanos. Ele acha que isso vai acontecer, e de repente, ele começa a ouvir Jesus mudar o discurso dele, dizendo assim, o meu reino não é desse mundo. Jesus está falando, está chegando a hora de eu ir embora. Pedro vai dizer, tem dó de ti mesmo. Jesus repreende ele dizendo assim, para trás de mim, Satanás. Judas começa a ouvir e começa a dizer assim, ele é louco. Ele tem na mão a chave para libertar Israel dos romanos, e ele está falando que quer morrer. Nem para virar mártir dá, porque nós não temos um exército tão grande assim. Judas começa a ver Jesus apenas nesse mundo, nessa esfera humana. E quando ele vê Jesus definitivamente decidido a ir embora, naquela última ceia foi a gota d'água, quando Jesus estava triste, estava sem empolgação para levar os homens a uma guerra, a uma revolução. Jesus não foi o que Judas esperava. Judas se decepcionou. E ao se decepcionar, ele disse, eu vou sair daqui enquanto eu posso, vou ver se eu ganho alguma coisa, porque eu deixei 3 anos da minha vida para seguir esse homem. Ele vai e vende Jesus, e ele tem certeza absoluta, que quando forem prender Jesus, Jesus vai fazer uma mágica. Ele acha que Jesus vai apresentar um show pirotécnico, e quando ele estender a mão, vai cair todo mundo para o chão, ou ele vai voar no céu, ou ele vai desaparecer, ou ele vai fazer aparecer fogo, ou ele vai fazer aparecer anjos. Judas acredita que isto vai acontecer, e ele acredita mais, que Jesus vai dizer assim, ninguém me prende, e vai começar a revolta ali mesmo. E que quando começasse a revolta ali, a revolta espalharia por toda Jerusalém, e definitivamente Israel lutaria com os romanos, e seriam livres. Era isso que Judas esperava. Mas quando ele vê Jesus se entregar, quando ele vê Pedro tentar defender Jesus ao ponto de arrancar a orelha de um soldado, e Jesus ir lá, pegar a orelha do soldado e colar no lugar de novo, usando a sua mágica, Judas vê tudo isso, e ele vê Jesus falar, Pedro, porventura não poderia orar ao meu pai, ele mandaria legiões de anjos aqui. Judas estava torcendo para isso acontecer, mas não acontece. Ele vê Jesus se entregar. E quando ele vê Jesus se entregar, ele sente remorso. E o remorso comeu ele por dentro. O remorso destruiu a mente dele por dentro. O remorso fez ele ver o tamanho da traição que ele cometeu. E por isso ele não suportou e se enforcou.
E aqui eu volto à primeira pergunta que eu fiz lá atrás. Que tipo de Judas é você? Aquele que está decepcionado com Jesus? Aquele que traz Jesus? Porque tem um outro Judas aqui na história. Pergunte qual? Aquele que eu deixei intrínseco nas palavras que eu falei, que nunca viu Jesus como Deus, que seguia Jesus apenas por causa dos sinais, seguia Jesus apenas por causa dos milagres, e quando veio a hora da luta, da prova, abandonou Jesus e vendeu ele. Esses três tipos de Judas perambulam pelas nossas igrejas de todo o mundo há mais de 2000 anos. Pessoas que entram aqui dentro em busca apenas do milagre, apenas do sinal, apenas do equilíbrio da vida emocional na terra, apenas o equilíbrio emocional da vida sentimental, do casamento, apenas o equilíbrio da vida financeira, que vem para a igreja em busca de um milagre, de uma mágica que o pastor possa fazer, porque o pastor representa Jesus. Então, se vier o milagre, ele recebe, e daqui a pouco ele abandona e vai embora, porque já recebeu o que queria. Nós temos alguns Judas entre nós, que gostaram da nossa história, gostaram da nossa filosofia, mas os seus pés estão com raízes fincadas nesse mundo, não conseguem ver o invisível, não conseguem pensar naquilo que é sobrenatural, vivem e servem a Jesus para que Ele lhes dê uma vida boa aqui, e somente aqui. E tais pessoas se esquecem que esta vida é a mais miserável de todas, porque não importa quantos anos você viva aqui, se 15 anos, se 100 anos, todos nós desceremos a rampa fria, todos nós enfrentaremos um velório de um parente. O nosso não enfrentaremos porque não estaremos ali, mas alguém estará nos velando, ou de Covid, ou de idade, ou de acidente, ou de veneno, ou alguém nos matando, ou um assalto, não importa como, todos vão. E a pergunta que fica é: como será essa vida depois que formos? Se você serve a Jesus somente para ter uma coisa boa aqui, você já está recebendo o seu galardão aqui. As pessoas dizem: eu vou na igreja que eu me sinto tão bem. Igreja, com todo respeito, não é lugar da gente se sentir bem. Pelo contrário, quando entramos numa igreja, temos que ser confrontados com as nossas naturezas humanas, com alguém que nos mostre que nós erramos, que pecamos, que fazemos coisas erradas, e que por isso dependemos de Jesus para tudo, que precisamos do perdão, do amor dele, senão a salvação deixa de existir para todos nós. Que tipo de Judas é você? Que vem à igreja só por vir, vem quando dá na cabeça, vem quando a oportunidade vem, vem quando você se sente oprimido. Eu vou hoje porque eu estou precisando. Quantas pessoas a gente vê vir à igreja, vem hoje, não vem amanhã, daqui 2 meses aparece, fica 2 meses sem vir, aparece daqui 3 meses. Por que as pessoas oscilam tanto? Só há uma explicação: elas não entenderam quem é Jesus ainda, e elas não sabem para que serve esse quadrado que nós chamamos de igreja aqui. Isso aqui não é um salão de psicólogo, onde você vem e comenta as suas necessidades, o psicólogo faz lá uma receita de palavras para você, porque não podem dar remédio, e você vai para casa depois de 10, 20 sessões. Aqui não é isso. Isso aqui também não é um teatro, onde você vem ver pessoas falarem bonito, e você aplaude quando elas falam bonito, ou você vai quando elas falam feio. Aqui não é uma casa de shows, onde você gosta da música. Eu só gosto da música, na hora da palavra eu me sinto mal. Isso aqui não é isso. Aqui é a porta do céu. Nós tentamos atrair as pessoas para cá, para darmos sentido à vida delas. A verdadeira vida, não essa. Eu falo da vida eterna, daquela que Jesus Cristo teve que vir aqui morrer por nós, sofrer na cruz do Calvário, para que quando fecharmos os olhos nesta vida, possamos ser recebidos pelos anjos na outra. É isso que importa. Nós temos dentro da igreja os crentes que são Judas, que só veem Jesus como revolucionário e não como Deus Salvador. Nós temos aqueles que se decepcionaram. Eu já me decepcionei com Jesus.
Teve orações minhas que nunca foram respondidas. E houve vezes da minha vida que, por falta de fraqueza e firmeza, eu cheguei até a colocar Deus na parede e falar: ou o Senhor me dá ou eu abandono a igreja. Eu saio. Não vejo as coisas acontecendo, então vou abandonar tudo isso. Decepção. Mas a gente só se decepciona porque não conhece de verdade. Porque se conhecêssemos Deus de verdade, acreditaríamos o que está escrito, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas como uma coisa ruim pode contribuir para o bem? Hoje, eu não sei te dizer. Mas daqui a alguns anos, se você sobreviver a esta luta, você vai poder dizer assim: eu passei por aquilo e aquilo não me matou. E você vai ajudar outras pessoas. E em tudo na vida tiramos uma experiência. Não queira saltar do barco. Você tem muito mais que as pessoas lá fora. Eu vou falar de novo. Você tem muito mais do que as pessoas lá fora. E eu explico para você o porquê. Vou explicar contando a história de um missionário norueguês, nos idos do século XVIII. Missionário orando por almas, pedindo a Deus almas. E ele queria entender o mundo como Deus entendia. Ele disse: Senhor, me faz ver o mundo como o Senhor vê. E um dia ele ouviu o Espírito Santo falar com ele: sobe no alto desse edifício. E no alto de um edifício ele olhou para baixo, uma rua muito movimentada na Noruega. E ele via pessoas andando. E ele dizia: Senhor, estou vendo pessoas andando. E o Senhor disse para ele: assim é como você vê. Agora veja como eu vejo. Ele disse que quando ele olhou para baixo, ele via zumbis. Ele via cadáveres. De todos os tamanhos e cores. De todas as sortes da sociedade. De todos os sexos. Cadáveres. Todos prontos para descer a rampa fria. E Deus dizia: eles estão mortos, só não sabem ainda. E ele disse: o que pode ser feito? O Senhor disse: ressuscita-os. De que forma? Fale que eu morri na cruz do Calvário por eles. Nós temos muito mais do que a maioria dos brasileiros. Nós podemos não ter tudo que queremos, mas Deus não tem deixado faltar nada para todos nós. Então, quando entramos por aquela porta, não podemos entrar como mendigos, não podemos entrar como pedintes, não podemos entrar como pessoas que querem só um Deus que seja como um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, ele aparece e realiza seus 3 desejos. Aqui é muito mais do que isso. Você não pode estar aqui porque Jesus vai te dar milagres. Você não pode servir a Jesus por aquilo que Ele tem para te dar ainda. Sirva-o por aquilo que Ele já te deu. Ele deu o seu nome escrito no livro da vida do céu. Você é batizado com o Espírito Santo. E se não é, poderia já ter sido. Não pede e não recebe. Quem sabe se pedir hoje Ele te dá. Ele tem talentos extraordinários para distribuir a você aqui. Mas não veja só como um mágico. Não seja o Judas decepcionado. Não seja o Judas que não enxergava como Deus. Também não seja o Judas que o traiu. Não traia Jesus. Pastor, e eu traio, sempre. Sempre quando peca. Sempre quando você sabe que a Bíblia te diz uma coisa e você faz outra. O que é traição? É o pior dos sentimentos. É quando você não espera que a pessoa a quem você dedica-se tanto e a ama tanto, seja capaz de pegar um punhal e fincá-la nas suas costas, mesmo depois de você ter dado a vida por ela. Evite trair Jesus, tente não traí-lo. Não traia Jesus com as suas palavras. Não traia Jesus com um testemunho ruim. Não traia Jesus negando-o diante dos homens. Seja um crente de verdade. Não se envergonhe de ter um pastor que cuide da sua alma e de ser membro de uma igreja. Não tenha medo de contar para as pessoas que você descobriu a salvação. Ainda que te chamem de louco ou de maluco, não traia Jesus. E se puder, fale do amor dele para todo mundo. Propague essa história. Propague a história daquele que foi traído e que mesmo tendo sido traído, chamou o traidor de amigo.
Diga a todas as pessoas: venha como você está. E uma vez vindo como está, jogue sobre ele todo o seu cansaço, a sua luta. E ele pode muito bem trazer alívio para a sua alma. Com a história de Judas eu aprendo que todos nós somos carentes e necessitados de ajuda. Homens não podem nos compreender, mas ele pode nos compreender. Qualquer um espancaria Judas até a morte. Inclusive, há no nosso país a cultura horrível, né, de queimar o Judas. Já viram isso? As pessoas pegam um boneco, colocam Judas e queimam Judas, espancam Judas. Não sei de onde é que tiraram isso. Porque o meu Jesus, o único que foi traído por Judas, agarrou Judas e disse: você é meu amigo. Não importa o que está acontecendo aqui, porque é só um momento. Você só está frágil. Você só teve um dia ruim. Você só teve um momento de devaneio. Judas, a vida eterna é real. Jesus estava mandando um recado e Judas não entendeu. Muitas pessoas só falam do Judas traidor, né? Mas teve um outro discípulo que na mesma noite traiu Jesus por 3 vezes. Alguém se lembra dele? Não ouvi? Olha só, Judas traiu e virou o mais odiado personagem da Bíblia. Terminou os seus momentos com o pescoço amarrado a uma corda. E pelo que a Bíblia diz, que quando ele se enforcou, as entranhas dele saíram do seu corpo. Ele se jogou de um precipício, possivelmente a barriga dele bateu em uma rocha que rasgou a barriga dele e as entranhas dele caíram no chão. Esse negou Jesus. Esse traiu Jesus. Horas mais tarde, Pedro trai Jesus 3 vezes. 3 vezes, não foi uma, foram 3 vezes. Pedro saiu dali e foi chorar. Pedro era tão fraco que nem coragem de se matar teve. Eu vejo 2 traidores, Judas e Pedro. Qual a diferença dos 2? Pergunte para mim, qual a diferença deles, pastor? Judas teve remorso e Pedro se arrependeu. Qual a diferença? O remorso é quando você fica com a cabeça queimando, pensando: o que vão dizer as pessoas quando souberem disso? Ele não estava preocupado de fato com o que ele fez, mas sim o que vão falar depois, quando souberem que fui eu. Não foi o fato em si. Se fosse o fato em si, ele teria se arrependido e Deus teria dado um jeito. Mas não houve arrependimento em Judas, houve remorso. Pedro cometeu o erro 3 vezes. E ao invés de sentir remorso, ele foi para um canto chorar. E para Pedro, quando Jesus ressuscitou, mandou um recado para ele. Está lá em Marcos 16, versículo 7. Quando os anjos apareceram às mulheres que foram cuidar do corpo de Jesus, eles disseram às mulheres: ide aos seus discípulos e dizei a eles que o Senhor os encontrará na Galileia. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro em particular. Era a maneira de Jesus dizer assim: eu dei a chance para Judas, chamando de amigo, e ele não absorveu. E dei a chance para Pedro, dizendo que eu me encontraria com ele lá na frente. Pedro pegou a segunda chance e se transformou num pai da igreja. Na história desses discípulos, e eu me emociono quando conto elas, porque Jesus poderia ter escolhido pessoas perfeitas, poderia ter escolhido homens e mulheres doces, amáveis, pessoas que dedicassem a sua vida aos outros. Mas não, ele foi pegando a escória, foi pegando homens com problemas na alma, com problemas na mente, com problemas de caráter, trouxe para perto deles e deu a eles todos a mesma oportunidade e verteu sobre eles o seu amor. Igreja, como eu sempre digo aos meus amigos, não é como Lions Club, não é como Rotary e nem como a maçonaria, viu, Thor? Porque esses 3 lugares que eu falei só aceitam pessoas perfeitas. Tente se tornar maçom para você ver se você consegue. Tente ser sócio do Lions Club ou do Rotary. Não vai. Se não for indicado, se não houver pessoas
gabaritadas pela sociedade, que te indiquem para estar lá, você não é aceito, porque esse grupo só quer os melhores. Igreja não é assim. Aqui é igual curva de rio. Ai, Jesus, ruim falar isso, né? Por que curva de rio? Tudo que não presta para na curva de rio. Igreja é assim, igreja é hospital. Jesus falou, quem precisa de médico é quem está doente. Todos nós temos uma doença na alma chamada pecado. E esse pecado é uma lepra que não tem cura. Só há uma forma de nos livrarmos dele: é entrarmos debaixo do chuveiro da graça, que ao invés de derramar água, derrama o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É por isso que estamos aqui. Não há nenhum entre nós melhor do que o outro. Por isso que nós não aceitamos essa igreja que ninguém coloque o dedo no nariz do outro, que julgue o outro, que fale o que o pastor deve fazer com a vida, que pecou, que errou. Nós não aceitamos, porque nós entendemos o nosso lugar no espaço. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos estender a mão para quem está caído. E se você conhece algum Judas que foi expulso, diga para ele, se lá não te querem, tem um lugar que quer. E pode trazer para cá que nós cuidamos deles. Não entendeu? Vou falar de novo. Se você encontrar por aí pessoas que foram expulsas das suas igrejas perfeitas, santas, pessoas que ninguém mais as quer, porque erraram demais, porque pecaram demais, diga para eles, ó, tem um lugar que já foi chamado na cidade de lata de lixo. É aqui. Pode mandar todo mundo vir para cá. Porque aqui, na verdade, eles só vêm por fora, né? Vem a embalagem da lata de lixo, mas aqui dentro é uma usina de reciclagem. A pessoa entra aqui caída e Jesus faz ela sair de pé. Ela entra suja e faz ela sair daqui limpa, lavada no sangue de Jesus. Com esta visão que Jesus me deu sobre Judas, eu tento não ser melhor do que o meu Deus. Porque o meu Deus pegou Judas e chamou ele de amigo. Abraçou ele. Falou do seu erro, do seu pecado. Mas falou sem acusar. Era a maneira de Jesus agir. Era dizer, você ainda é meu amigo. Recebe esta palavra hoje, para você não sair daqui com a sua mente queimando. Para você não viver como um escravo do diabo.